Já faz muito tempo que esse PT enche o saco no Brasil. Muito tempo. Só vem desde a década de 80. E teve a luta do Lula na década de 90 para chegar ao poder. Fiquei sabendo aí que a chegada dela ao poder em 2022 foi provocada graças ao... Como se fala? Não posso nem falar essa palavra aqui. Parece como que o cara que ia concorrer contra Fernando Henrique Cardoso, né, foi para os braços do Morfeu. Misteriosamente. Mas não vou me aprofundar nesse assunto porque a parada aqui é outra. Lá atrás, eu falei aqui a meus inscritos, e por isso perdi mais ou menos 300 inscritos. Eu não chamo de inscritos, chamo de pessoas que me acompanham. Esse negócio de inscrito. Inscrito, seguidor. Eu não sou Jesus Cristo. Das pessoas que me acompanham aqui. Agradecendo ao Ayrton José pela contribuição ao canal. Obrigado, Ayrton. Eu venho falando desde lá atrás, quando começou a rondar essa ideia, não, o impeachment do Lula e tal, eu não tenho problema em dizer. Eu não quero que o Lula seja impeachmentado, não. Eu não quero. Eu quero que a questão do Lula seja resolvida nas urnas. Veneco, mas as urnas não são confiáveis. Sim, as urnas não são confiáveis. E, na verdade, o problema não são as urnas eletrônicas. O problema é quem está por trás das urnas. Quem comanda os números, que são digital. E como você não tem mais acesso a seu voto, então você não sabe para onde foi seu voto. Se seu voto realmente foi para o candidato que você realmente votou, entende? Porque o sigilo do voto é tão sigiloso que até o próprio cidadão não tem direito a ter acesso a seu voto dentro do site do TSE. Se for procurar, tu não vai achar. Então não procura que tu não vai achar. Porque essa democracia brasileira, olha, é muita onda. E aí, eu falei publicamente que não. Eu particularmente, é uma opinião minha. É uma opinião minha. Eu não sou a favor do impeachment do Lula. Isso foi em 2024 que eu falei, né? Já se passava 2 anos do governo do ladrão. Mas e agora? O que tu acha, Beneco? Não, tem que ir até 26. Pô, mas o cara vai quebrar o país. Eu sei que vai. O país já tá quebrado. Se o pacotinho de café que eu comprava até o governo Bolsonaro, eu pagava R$8, máximo R$8, R$8,80 por aí. Hoje em dia eu tô pagando R$16. E eu não sou rico? Eu não sou rico não, velho. Eu sou um cara que moro na periferia. Eu sou um cara que tenho todas as dificuldades do mundo igual a outra pessoa. Trabalho com música. Quando me decidi dedicar parte do meu tempo ao debate político no Brasil, pelo fato de eu estar defendendo o espectro político de direita, muitas portas me foram fechadas. Porque vocês sabem que aqui no Brasil, quem é de direita, um artista que é de direita, ele tem sérios problemas para poder levar seu trabalho adiante. Afinal de contas, né? A esquerda é uma hegemonia na cultura e na música no Brasil. Então, desde lá eu venho falando e continuo falando. Só que agora, certamente, hoje, esse cabo já deve ter perdido 80% das pessoas que votaram nele. 80%, que já não foi suficiente para o eleger. Nós já estamos claros que as caixinhas mágicas não foram as responsáveis pela eleição do homem. Teve ali uma mãozinha por trás. Tá ligado, né? Aquele que meteu o dedo na balança. Pois é. Você quer ver do que eu tô falando? Isso aqui só pode ser possível com esse cachaceiro ladrão no poder. Manja. 8% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. No caso do Haddad, essa avaliação negativa é de 58 pontos. E no caso do Galípolo, não entendeu, não na pesquisa aqui. Genial Quest, 88% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. Esse é o no mercado, caso do Haddad, tá? essa avaliação negativa é de 58 pontos.
E no caso do Galípolo é de apenas 8. Negativo, Ou seja, sou o mercado claramente rejeita Lula. Da O atuação do mercado presidente piora Lula, significativamente a avaliação de Fazenda Haddad. e do presidente É a primeira do vez que esse BC, número do Haddad aparece desta maneira mercado negativo financeiro e continua dando um voto de porcentagem. confiança ao presidente do Banco É Central. um certo equilíbrio ali, né, entre positivo e regular, ver que tá esperando Voto de para ver, confiança. ele acabou de chegar. Acabou né? de chegar, exatamente. Mas esse é um importante número de patamar para que a gente consiga fazer essa avaliação. Então, Tem a evolução também, né? e é isso que eu acho que vale a pena mostrar. Eu vou pedir para a gente compartilhar o tablet na tela, porque olha o que aconteceu. No caso do Lula, Mônica e Nilson. Perceba a justificativa dos jornalistas da Globo Bosta. Como eles vão querer justificar o tipo, não, a gente começou a apoiar o cara e começamos a fazer a casinha aqui porque ele estava dando sinal de que ele ia andar para um caminho direito. Como é que a gente já sabia que ia dar merda? A gente já sabia que ia dar merda. Como é que um ignorante como eu, um analfabeto como eu, sabia que ia dar problema? Vamos lá. O mercado tá lá, exatamente, olha só. Quando o governo começa, lá em março de 23, o mercado desconfia muito, né? Mas o primeiro semestre de 2023 foi um semestre muito importante. Eu vou dar aqui um zoom para a gente olhar, olha lá. A queda. Aqui tem uma queda muito grande, quer dizer, houve no primeiro semestre do primeiro ano de mandato uma certa expectativa, isso tem a ver com o arcabouço fiscal, isso tem a ver com a aprovação da reforma tributária. Isso tem a ver com o início de qualquer governo, mano. Isso tem a ver com expectativa. Ali o governo parecia sinalizar na direção do que o mercado esperava. O governo termina o primeiro ano com um certo otimismo na economia, né? Passando tudo que queria no Congresso, juros, uma trajetória de queda, esse é o jornalista também falando. parecia ali mais controlada. E isso se refletia nessa perspectiva. Depois disso, Nilson, olha o que aconteceu. Reverte, né? Quer dizer, do segundo semestre do primeiro ano do mandato e o segundo, agora começando o terceiro, a gente vê o mercado ficando muito mais insatisfeito, ou seja, não acreditando que Lula será capaz de entregar. Principalmente o quê? Uma expectativa de organização da dívida pública no longo prazo que seja compatível com as expectativas do mercado. Não há, na visão do mercado, nenhum tipo de sinalização nessa direção. E aí, por que isso aqui aconteceu? Por este fator que eu vou mostrar agora. Quando a gente pergunta para esses atores do mercado se a política econômica do país está indo na direção certa ou errada, tirando aquele pequeno momento de julho em que havia uma divisão dos dois elementos, né? No resto da trajetória da curva, o tempo inteiro se viu, Nilson, uma avaliação de que a política econômica está indo na direção errada. E quem é o responsável por essa direção econômica? O presidente da República, Lula. Ele é visto 92%. como o gastão, né? O que está sempre criando novas despesas e inimigo do equilíbrio fiscal. Na verdade, aqui, nessa lista aqui, que ele apresentou aqui, nessa listinha aqui, nessa listinha aqui, né, onde responsabilizam assim por tabela, eu acho que aqui tinha que colocar Lula mais STF, tá? Lula mais STF. Porque quem tem trazido insegurança jurídica para o Brasil, fazendo com que o Brasil perdesse negócios importantes e bilionários que poderiam trazer renda, poderiam trazer dólar para o Brasil, poderiam trazer dinheiro de fora sendo investido no Brasil, foi o Supremo Tribunal Federal. Principalmente nas mãos do magníssimo ministro Cabeça de Ovo, mais conhecido como Deus do Olimpo, né? E o Haddad, ele falou publicamente, rapaz, eu estudei 3 meses na faculdade de economia, por 3 meses estudei. E esse cara é o ministro, vocês trocaram, vocês não, você que me assiste não, que eu sei que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa patriota, que ama seu país e que já sabia que isso ia dar problema. Mas petista me trocou o Paulo Guedes, velho, um economista renomado a nível nacional, a nível global, com Haddad, velho, o pior prefeito da história de São Paulo, o cara que estudou por 3 meses economia, né? Sem contar com Lula, né, cara? Conhecido aí como o maior ladrão da história da humanidade, o cara que foi o criador do Mensalão, do Petrolão, fundo de pensão, Correio, mas não fez arruaça, BNDES, mandou dinheiro a rodo para outros países para sustentar a ditadura lá fora, né? Criou uma maior situação de escravidão contemporânea dos últimos tempos, como foram os 12 mil cubanos que vieram para cá supostamente para trabalhar na área da medicina.
e se descobriu que nenhum deles era médico. Porque você sabe que todo militar ele tem que ter um conhecimento básico sobre medicina, né? Na verdade, todos nós, como cidadão, quando você vai fazer sua carteira, tirar sua CNH, sua carteira de motorista, você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre primeiros auxílios, né? E para você poder, em caso de um acidente, ajudar alguém na estrada ou algo do tipo, entendeu? Era mais ou menos isso que os médicos cubanos tinham, um conhecimento básico sobre medicina. Você não se lembra que o Bolsonaro falou, se eu for eleito, no meu primeiro dia de mandato, eu vou chamar todo mundo para fazer um revalida. Assim que o Bolsonaro divulgou isso, e que ele foi eleito aqui, né, os vagabundos lá de Cuba, os comunistas mandaram a pegar de um por um dos supostos médicos que estavam aqui, atendendo o povo, supostamente, né? Não, ali estava bancando a ditadura comunista lá com o dinheiro suado do povo brasileiro. 12 mil metido a médico, ganhar um salário de 12 mil, 13 mil, 14 mil reais. Sendo que 90% desse dinheiro ia lá para a ditadura comunista de Cuba. Enquanto os coitados trabalhavam aqui praticamente de graça, apenas para se manter. Isso não é escravidão, não? Ninguém vai denunciar isso, não? Então, assim, e você perceba que a cada vez que esse homem vem a público para falar, a cada vez que ele vem a público para falar, mais ele se afunda. Então eu tenho certeza que até 26 vão mandar ele para casa. Não vão nem colocar nas urnas. E seria... Tiraram da cadeia exatamente por isso, porque ainda tinha uns eleitores dele. E ainda tem alguns, são poucos. Hoje em dia são pouquíssimos loucos que de alguma forma estão tendo benefício da corrupção do PT, né? E estão ali defendendo o indispensável. Mas e até 26? E até daqui mais ou menos um ano? Será que essa rapaziada vai ter culhão para continuar defendendo esse partido do Satanás? Esse governo do diabo? Entende? Tem que estar lá para poder mostrar para essas pessoas, principalmente para o povo do Nordeste, que eles novamente erraram em eleger o ladrão do Lula. Isso tem que ser mostrado. Não tem aquele cara que está levando o chifre da mulher, ou vice-versa, e ele não acredita. As pessoas falando, pô, o cara tá te metendo um chifre, e o cara não acredita, a mulher não acredita. E mostram foto, não, mas não é ele, não sei o que, até que um belo dia você pega pelo ouvido e leva no motel lá e bate na porta do cara e joga lá dentro. Olha aí como que tá teu marido aqui, olha como tá tua mulher aqui, ó. Entende? Pra poder a pessoa ver que tá sendo traído. Pra pessoa... Tem muita gente que é desse jeito. E para isso acontecer, esse ladrão tem que continuar no poder. É uma oportunidade que Deus está brindando ao Brasil para, de uma vez por todas, desmistificar a imagem do Lula como um grande estadista. Vocês já pararam para refletir sobre isso? E aí, se você impeachment o cara, já terminando o vídeo, se você impeachment o cara, ai, não deixaram um cara trabalhar. Ai, agora é que o cara ia colher os frutos. Ai, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Não, mano, nós já estamos no barco, o barco já estamos todo mundo aqui passando dificuldade. Comigo não é diferente. Não é porque eu tenho uma vida boa que eu estou defendendo isso. Não, eu tenho uma vida complicadíssima. Eu tenho uma vida complicadíssima, meu amigo. E tô na batalha assim como qualquer um. Eu moro na periferia, entendeu? Não tenho uma vida financeira estável, tenho minhas dificuldades, mas entendo que é a forma que existe para que o brasileiro, de uma vez por todas, acorde para entender que o PT, que a esquerda, é uma desgraça para esse país. Beleza, meus amigos? Um abraço para todos, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.